Hoje eu quero trazer mais um ensino aqui da palavra de Deus para aqueles que acreditam. Hoje eu quero falar sobre 4 mandamentos que Paulo disse que foi Deus que ordenou, mas hoje ninguém obedece. É isso mesmo, existem 4 mandamentos na Bíblia que Paulo disse que era mandamento de Deus, que hoje ninguém obedece esses mandamentos divinos. Alguns dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia devemos obedecer ela. Mas esses 4 mandamentos que eu vou falar aqui, gente, para falar a verdade, ninguém obedece hoje. Então, para essas pessoas que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, que dizem que a Bíblia é a boca de Deus e devemos obedecer, essas 4 mandamentos são para vocês. Eu quero saber por que vocês não obedecem esses mandamentos que eu vou falar aqui. Tudo isso o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, o capítulo 14, o verso 37 e 38. O que ele fala daqui? Nessa passagem ele fala que as cartas dele são mandamentos de Deus. Que as cartas deles são como se fosse a boca de Deus e o povo deveria obedecer. Então todos deveriam obedecer esses mandamentos. As cartas de Paulo eram relidas em muitas igrejas. Então ele está dizendo que as cartas deles são mandamentos de Deus. Então vamos lá. Primeiro mandamento que nenhum cristão obedece hoje: quem se casou e se divorciou, não se case novamente. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10 ao 11. Paulo falou que aquele que casou de novo, aquele que teve uma esposa ou um esposo, se divorciou, ele não pode casar de novo. Esse aqui é o mandamento que boa parte da cristandade hoje não obedece. Eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, eles falam que a Bíblia é a boca de Deus, então por que eles não obedecem esse mandamento? Paulo deixou bem claro: vocês que se casaram não devem casar de novo. Então isso aqui é o primeiro mandamento que eles não obedecem hoje. Eu sei que vai ter muito cristão dando desculpa aí, mas o interessante é que existem pastores, líderes, evangelistas que já se casaram 300 vezes, e eu estou usando aqui uma linguagem figurativa para mostrar a hipocrisia de muitos, que Paulo disse: aquele que se casou não se deve casar de novo. Por que muitos não obedecem esse mandamento? Segundo mandamento que Paulo falou que era divino, que era o próprio Deus que deu para ele, foi que as mulheres deveriam usar um véu. Existia em 1 Coríntios, o capítulo 11, fala que as mulheres deveriam usar um véu. E Paulo disse que aquilo era mandamento de Deus. Ele falou que aquilo era a boca de Deus, que elas deveriam obedecer. Mas aí vai ter a desculpa de muitos cristãos hoje: não, esse mandamento foi só para aquela época. Se foi só para aquela época, então por que nós obedecemos as cartas de Paulo hoje? Por que nós obedecemos alguns livros que estão hoje na Bíblia? Porque todos esses livros que estão na Bíblia hoje foram para aquela época. Não deveríamos obedecer hoje. Não deveríamos nem sequer estar seguindo o que está nela, porque todos os livros que estão na Bíblia eram para aquela época. Então essa desculpa dizendo que é para aquela época não cola. Paulo disse que as mulheres deveriam usar o véu. Então por que boa parte da cristandade hoje não obedece esse mandamento? Terceiro mandamento: que as mulheres fiquem em silêncio na igreja. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34 em diante, e em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11 em diante. Paulo disse outra vez que era mandamento divino que deveria ser obedecido, que as mulheres fiquem em silêncio na igreja. A questão aqui que não é que as mulheres não podem falar, não é que as mulheres não podiam falar alguma coisa. A questão aqui, ficar em silêncio, falar de autoridade. Como assim? As mulheres não podiam ter autoridade sobre o homem, ou seja, as mulheres não podiam ser pastoras, as mulheres não podiam ser bispas, as mulheres não podiam ser presbíteras, as mulheres não poderiam ter uma liderança acima dos homens. Agora, quando você vem aqui para o século 21, vê se alguém obedece isso hoje. Talvez 20% dos cristãos obedecem esse mandamento. 20% talvez obedece esse mandamento. Mas Paulo falou que as mulheres não deveriam exercer autoridade sobre o homem. Não é que as mulheres não têm essa capacidade. Claro que muitas mulheres têm essa capacidade. A questão é que existe uma ordem divina, que é o homem que é o cabeça, que é o homem que é a autoridade acima de todos. É isso que Paulo estava ensinando. E hoje você tem bispa, hoje você tem pastoras, hoje você tem um bando de mulheres liderando. Último mandamento:
que os cristãos podiam ter escravos e que os escravos fossem obedientes aos seus donos. Esse mandamento aqui talvez é o mandamento mais terrível, posso dizer assim. É um dos mandamentos que mais choca a cristandade hoje, porque naquela época, que muitos dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, era obedecido. Por exemplo, você vê isso em Éfesos capítulo 6, verso 9, Tito 2, 9, 1 Timóteo 6 em diante, 1 Coríntios 7, 21 em diante. Todos esses textos dizem que os escravos, os servos, deveriam obedecer aos seus donos. Aí a desculpa de muitos é o seguinte, que a escravidão de hoje é diferente daquela época. Na verdade não, escravidão é escravidão. E Paulo disse nas suas cartas que o escravo ou o servo deveria obedecer aos seus donos, que aquilo que ele estava falando era mandamento de Deus. A questão é, se a Bíblia é a palavra de Deus, por que isso aqui não é obedecido hoje? Então você pode perceber que atualmente os cristãos, eles obedecem o que eles querem obedecer. Os cristãos pegam um texto e falam, isso aqui é de Deus, isso aqui não é para nossa época. Então eles fazem uma seleção, eles obedecem o que eles querem obedecer. Muitos dizem que querem levar as pessoas para o céu, mas na verdade nem eles mesmos estão indo para o céu, porque eles obedecem apenas o que eles querem obedecer. Se a Bíblia é a palavra de Deus, por que ninguém obedece isso? Pense nisso. Aqui nós temos uma grande dificuldade, por isso que o relativismo cristão é muito grande. Cada um obedece o que eles querem, cada um faz o que eles querem, e eles querem levar as pessoas para um determinado céu conforme o que eles acreditam, mas nem eles obedecem a tal Bíblia que eles acreditam.